Muito boa tarde. Aqui é Antônio Carlos e hoje nós vamos falar sobre a cura relacional com constelação sistêmica familiar assistida por cavalos. É o momento de você poder explorar a cura relacional, né, através da constelação sistêmica familiar assistida por cavalos. Será uma grande jornada de autoconhecimento, de transformação assistida por esses animais, pela sabedoria deles. É a oportunidade de descobrir como essa abordagem inovadora pode trazer harmonia e cura para seus relacionamentos e sistema familiar. O que é constelação sistêmica familiar? É uma abordagem terapêutica breve, é uma terapia breve e revela dinâmicas ocultas em sistemas familiares. Bem, ela visa identificar padrões de comportamento e traumas que se repetem ao longo das gerações. O que quer dizer isso? Que todos nós temos traumas e esses traumas podem vir até de nosso transgeracional. E nós, muitas das vezes, repetimos padrões de nossos pais. Por exemplo, brigas. Se nossos pais brigavam muito, nossos avós, nossos bisavós e assim por diante, nós também podemos estar repetindo esses padrões. A constelação busca trazer à luz, trazer consciência de emaranhados sistêmicos, permitindo que os membros de nossas famílias, né, encontrem seus lugares de direito. E isso promove cura e harmonia no sistema. E de onde vem a constelação familiar? Ela vem de Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um psicoterapeuta, foi filósofo, foi padre e ele que desenvolveu a constelação familiar. Ele observou padrões de comportamento repetitivos em famílias. Através de suas observações, ele identificou que membros da família muitas vezes carregam fardos de antepassados. O que são esses fardos? São dores que são transmitidas para nós. E é preciso harmonizar isso, porque isso causa sofrimento e desequilíbrio nesse sistema. E ainda a constelação busca liberar esses emaranhados, permitindo que cada membro ocupe seu lugar, né? E promove a cura quando nós olhamos para tudo isso. Os princípios básicos trazidos por Bert Hellinger através das constelações
são o que nós chamamos, Bert Hellinger chamou de ordens do amor. E ela envolve o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O que seria o pertencimento? Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Ninguém pode ser excluído ou esquecido. E temos também na hierarquia de saber, né? Temos a oportunidade de saber que os que vieram antes têm precedência. Eles vieram primeiro, então eles têm o seu lugar. Respeitar a ordem de chegada é fundamental para a harmonia. Se a gente considerar numa família, eu, por exemplo, sou o primeiro e eu tenho mais quatro irmãos. Eu tenho meu lugar de primeiro filho, mas meus irmãos que vieram depois têm o seu lugar. Meus pais têm os lugares deles. E aqueles que vieram antes deles, meus avós, meus bisavós, bisavós e assim por diante, também têm os lugares deles. Então, é uma hierarquia que tem que ser respeitada. Eu não posso querer ocupar o lugar dos meus pais, querer ser o pai deles. Eles são meus pais. A constelação nós dissemos que eles são os grandes e eu sou pequeno. E o equilíbrio, que é um outro princípio, onde deve-se haver um equilíbrio de dar e receber. Qualquer relacionamento. Ou seja, se eu caso, né, e traio minha esposa, eu estou recebendo mais, né? Eu estou fora do meu lugar. Eu tenho que retribuir o amor também, porque senão haverá um grande desequilíbrio, certo? E quando se fala de relacionamento, o que seria essa cura relacional? Seria conexão, que nada mais é que a capacidade de estabelecer relações saudáveis, significativas. Envolve empatia, respeito e compreensão mútua, harmonia, a busca de restaurar a harmonia nos relacionamentos. Vai promover resolução de conflitos e cura de feridas emocionais, curar nossos traumas, curar nossos padrões afetivos. E de forma sistêmica, considera os relacionamentos como parte de um sistema maior. A cura individual contribui para a cura do sistema como um todo. Quando nós olhamos para isso, né, nós vamos curar tudo que aconteceu lá atrás, porque na constelação nós trazemos tudo para o presente. Aí nós liberamos esses emaranhados, que o emaranhado nada mais é que prega, Bert Hellinger.
é a desarmonia. Então, quando nós nos permitimos olhar, tudo vai mudar. Com relação aos cavalos, que são sensíveis, que têm uma sabedoria incrível, eles são animais altamente intuitivos, além de sensíveis. Eles podem perceber emoções e energias de forma sutis. Então, o cavalo ele é verdadeiro. Ele mostra o que está acontecendo dentro de nós. Por exemplo, se eu tenho raiva, se eu tenho uma emoção de raiva, de tristeza, através da linguagem corporal dele, da sensibilidade dele, ele vai mostrar. Ele funciona como um espelho de nossas emoções. Ele vai refletir todos os nossos sentimentos, todos os nossos padrões de comportamentos. Vai trazer consciência para a gente. A interação com esses cavalos pode promover cura e autoconhecimento. Quando nós nos autoconhecemos, nós podemos voltar à nossa essência. Eles nos ajudam a entrar em contato com a nossa verdade. Porque muitas vezes nós vivemos em um mundo de ilusão. Quando nós nos conectamos com eles, é trazida à tona a nossa verdade interior. Então, os cavalos, como espelhos humanos, como espelhos das nossas emoções, ele nos permite a empatia, pois são capazes de sentir as nossas emoções. Eles respondem com base em nossa energia. Ele nos mostra reações. Se estamos ansiosos, o cavalo, nesse caso, ele vai ficar agitado. E se estamos calmos, o cavalo se sente seguro. Ele nos mostra uma imagem do que está acontecendo. E isso nos traz consciência. E quando a gente tem consciência, nós aumentamos a capacidade de reflexão, né? Ele expressa as nossas emoções. E aí, promovendo esse autoconhecimento, uma cura em nós. Como os cavalos percebem os campos energéticos? Os cavalos têm um campo energético, segundo alguns autores, de 5 vezes mais que o nosso campo energético. Nosso campo energético é em torno de 2 metros. E os cavalos possuem uma sensibilidade aguçada, né? Eles conseguem detectar mudanças sutis no ambiente. Eles têm essa habilidade. Em uma constelação sistêmica familiar assistida por cavalos, nós devemos considerar todo o ambiente ao redor, os pássaros, outros animais que estiverem até pelas vizinhanças. Tudo faz parte desse campo sagrado. Eles percebem esses campos energéticos contidos nas pessoas.
É porque tudo no universo é energia. Se nós temos uma vibração negativa, né, então dizemos que a nossa energia está baixa. Eles têm, vamos dizer assim, um sentido muito apurado. E essa percepção energética influencia seu comportamento, né? Os cavalos reagem de acordo com a nossa energia. Como eu falei, se eu estou com energia negativa, através da sua intuição, da sua sensibilidade, ele vai refletir. Os cavalos têm uma sabedoria ancestral, a intuição, a conexão, a liberdade, força, paz. Aqui eu quero fazer um adendo. Os cavalos têm uma vibração que, segundo a tabela de Dr. David Hawkes, 600 Hz. E só de estarmos próximos a um cavalo, a nossa vibração aumenta. Nós sentimos um bem-estar. Os cavalos carregam sabedoria ancestral em sua essência, conectam com instintos e a natureza, como eu já falei. É importante observar toda a natureza à sua volta. Sua presença inspira a cura e transformação, como eu já disse. Ah, nós podemos ser curados, porque o cavalo ele capta as nossas emoções, as nossas energias e vai promover cura, vai promover a transformação em nós. E o facilitador tem um papel muito importante. Ele vai funcionar como guia, um mediador, um observador. Ele não vai fazer interpretação, não pode fazer interpretação da cabeça dele. Ele tem que observar a linguagem corporal dos cavalos, o que eles estão mostrando. O facilitador atua como um guia desse processo, né? Vai observar as dinâmicas e também vai oferecer suporte e intervém conforme a necessidade. A sua presença vai facilitar a cura. Por exemplo, eu posso dizer uma frase de cura, dar um recurso, né, para o consulente, para o cliente. E aí é onde ocorre a transformação, a mudança de percepção. E tudo isso é realizado em um espaço, né? Um campo morfogenético, né? Porque todas as informações nossas, dos nossos ancestrais, estão nesse campo. O espaço de constelação é um local seguro, é acolhedor. O consulente tem que ter essa consciência, tem que ser levado a ele essa consciência. Permite que esses participantes, né, o consulente, se conecte com suas emoções. E aí se promove a cura. Geralmente, em um ambiente natural, como um campo aberto, a presença dos cavalos contribui para a atmosfera de confiança. Então, se o consulente se permitir
aceitar, não ficar na racionalização, a sua cura ela é potencializada. Quando nós vamos fazer uma constelação, precisa haver uma preparação. E devemos fazer uma reflexão ou reflexões. Antes da constelação, é preciso refletir sobre a questão a ser trabalhada. É preciso identificar os sentimentos, as emoções envolvidas, estar aberto para que possa surgir durante o processo essa conexão. É preciso confiar na sabedoria do campo sistêmico, porque tudo, todas as informações estão ali. E essas informações estão armazenadas no inconsciente. Então, é preciso trazer à tona. É preciso ter confiança, confiar no facilitador e nos cavalos. Portanto, não podemos procurar qualquer facilitador. O facilitador tem que ter um preparo, tem que conhecer sobre as leis sistêmicas, tem que conhecer sobre o comportamento dos cavalos, conhecer sobre a linguagem corporal dos cavalos. Nós temos mais de 50 sinais que os cavalos podem mostrar. Como eu já falei, é preciso se permitir a ser guiado pela experiência. É preciso acreditar, ter fé na cura. Outra coisa importante é a intenção. A intenção define o rumo das constelações. Uma intenção clara, genuína, direciona ao processo de cura. É preciso ter um foco, é preciso focar naquilo que queremos. Essa intenção, ela emana energia. Essa energia influencia todo o campo sistêmico. Interfere, influencia em todo esse campo e toda a interação que pode estar ali com aqueles participantes ou participantes, até mesmo do constelado com o facilitador. E como formular a questão a ser constelada? Ela precisa ser clara, né? E concisa. Não ficar generalizando. É preciso que essa intenção seja específica sobre o que deseja trabalhar, se deseja olhar. É preciso se conectar aos sentimentos por trás de uma questão, olhar para a emoção que você deseja transformar. Talvez uma raiva, talvez uma tristeza, talvez uma baixa estima, certo? Quando nós vamos fazer ou realizar uma constelação, nós escolhemos os representantes. Eu, quando vou realizar uma constelação, eu
utiliza a seguinte técnica. Eh, eu faço esse trabalho de conexão, de relaxamento, né? Peço para que o constelado se conecte com o estado presente através da respiração ou de uma música suave, né? E aí, dentro desse ambiente, os cavalos vão se conectar, né, com o que pode estar trazendo, provocando aquela emoção, aquela repetição de padrão, né? E, mas a pessoa pode, os representantes, pode escolher os representantes, né, para representar os membros da família, a emoção, os aspectos em questão. E essa escolha é de forma intuitiva. Nós temos que orientar o consulente a seguir a sua intuição na primeira informação que vier. E os cavalos podem ser representantes poderosos. Como eu já falei, eles têm uma grande sensibilidade e sua sensibilidade e intuição facilita a identificação das dinâmicas que estão ocultas lá no inconsciente, lá no passado. No caso de pessoas, também pode atuar, né, as pessoas podem atuar como representantes. Ela se conecta com a energia do sistema e expressa os sentimentos dos representantes. Aí, fazendo um adendo, pode ocorrer dos representantes, quando você vai fazer uma constelação e escolhe pessoas, a pessoa está trazendo alguma coisa dela e, e aí pode interferir na constelação. E pode-se considerar, então, os cavalos, né, porque os cavalos são verdadeiros, que eles trazem uma informação precisa. É, e qual que seria a dinâmica da constelação com cavalos? Movimento, os representantes, cavalos ou pessoas são posicionados no espaço, né? E eles começam a se mover de acordo com a energia do sistema. Eles podem se aproximar, né, no cavalo, nas pessoas, de acordo com a energia. Esse movimento é de acordo com a energia que está ali presente. Lembrando que no universo tudo é energia. E ocorre a interação. E essas interações entre os representantes revelam estas dinâmicas ocultas. Como eu já disse, os cavalos representam, expressam sentimentos e emoções dos representantes. Tanto é que a gente, importante é a gente, quando for fazer uma constelação com representantes, pessoas, usando pessoas, a gente pergunta quais as sensações, sentimentos. E a constelação, ela traz a luz, clareia, né, os emaranhados sistêmicos, o que está em desordem, que está em desequilíbrio, né, os excluídos do sistema,
através do pertencimento, que Helling fala muito bem sobre isso, né? Que todos nós pertencemos. E permite que os participantes compreendam a origem de seus problemas, seus desafios, suas dificuldades. Então, os movimentos e interações que ocorrem ali na constelação, no campo, ela vai trazer a conexão. E os representantes se conectam com o campo sistêmico, sentem as emoções e energias dos representados, né? E, eles expressam essas emoções através dos movimentos, como eu já falei, de aproximação, né? Vão interagir, revelando essas dinâmicas ocultas lá no sistema, que nós não conhecíamos, está no inconsciente. Porque já imaginou se nós formos lembrar de tudo que aconteceu? Só na atualidade, eu, com a idade que eu tenho, por exemplo, 60 anos, vai para o inconsciente, eu não consigo guardar tudo. E esses movimentos de interação, eles vão promover insights, né? Os participantes, os constelados, eles ganham insights, né, sobre os seus desafios, compreendem a origem do porquê estão sofrendo, porquê estão tendo dificuldades, por exemplo, nos relacionamentos, né, na profissão, na saúde. As revelações e insights durante a constelação podem ser verdades, né? Porque os cavalos, os representantes de pessoas, né, em pessoas, eles trazem a verdade, eles mostram, né, compreensões e também clareza. Alguns autores dizem que quando você toma consciência do que aconteceu, toma consciência da clareza que aconteceu, por exemplo, minha mãe teve câncer e eu tenho câncer. Aí, através da constelação, você vai lá na origem e aí isso traz clareza. Isso já é meio caminho andado. A constelação revela a verdade sobre o sistema familiar, né? Como ele fala aqui no texto. Proporciona compreensão e clareza sobre os problemas e facilita a cura. Então, você vai conseguir sanar esses desafios. E durante o processo, sentimentos e emoções emergem, vêm à tona, como tristeza, raiva, medo. O cavalo, no caso, ele funciona como um guia e facilitador. Ele atua como um guia, né, em processo de cura. Sua sensibilidade e intuição facilita a identificação dessas dinâmicas que estão ocultas lá no inconsciente.
O cavalo reflete as emoções dos participantes, ajuda a trazer à luz sentimentos reprimidos, promove a cura e a transformação. É, eu trabalho com traumas, com biodecodagem das doenças também. E o que ocorre, no caso do traumas, quando você fala em trauma, é um biochoque. A pessoa, no momento que houve um evento, ela, ela fica paralisada. Há alguma necessidade ali não foi atendida e aquela emoção fica reprimida. E ele não expressa, por isso, às vezes, ele fica doente, travado. Por exemplo, a dificuldade de se relacionar com pessoas, de ter relacionamento afetivo, pode ser decorrente de um trauma nosso ou de nossos ancestrais. Quais as intervenções que um facilitador tem que ter? Observar a dinâmica do sistema, identificar os emaranhamentos e emoções envolvidas, né? Esse é um papel do facilitador, a observação. O facilitador também oferece orientação aos participantes, ao consulente, ajuda a compreender os insights e a liberar os padrões repetitivos. É assim, é um orientador, ele promove a orientação, porque ele tem conhecimento das leis sistêmicas, da linguagem corporal do cavalo, dos cavalos, né? Essa linguagem corporais que forma a imagem são sinais, né? Então, ele vai dar suporte, né? Emocional, vai ouvir, vai também sentir, porque você está num campo, um campo energético. Então, o facilitador também sente, também tem percepções. E, através de frases de cura, ali no presente, que você está trazendo o passado para o presente, você vai ajudar a processar as emoções e a integrar a cura. Como eu falei, as palavras, né, as frases de cura, ela não pode ser qualquer frase. E ela tem seus efeitos, ela tem a sua importância. As frases de solução, elas são poderosas. Elas promovem a cura e a harmonia no sistema familiar. Essas frases ajudam a liberar esses emaranhados sistêmicos. Permite que cada membro, né, volte para o seu lugar, ocupe o seu lugar de direito. Ou seja, ocorre a transformação. E aí se restabelece a ordem, né? As ordens do amor no sistema familiar. Então, cada membro tem o seu lugar de direito, né? Respeitar a hierarquia é fundamental para a harmonia. Como eu já falei, eu não posso querer ocupar o lugar do meu pai. Meu pai tem o lugar dele, ele é maior do que eu. Eu sou pequeno perante meus pais. Não importa como foi, do jeito que foi, mas eu preciso ter consciência disso. E as constelações sistêmicas, elas permitem isso, elas possibilitam isso. Porque para haver evolução, deve haver equilíbrio entre o dar e o receber, como o Bert Hellick fala muito bem.
E isso garante saúde física, mental, energética, emocional, possibilita saúde nos relacionamentos, e isso que é o equilíbrio. Então, quando ocorre isso, o amor flui novamente. A constelação vai permitir que o amor flua livremente no sistema. Ele restabelece a conexão entre os membros da família, ou do sistema familiar. Porque quando eu olho para o meu desafio, para os meus desafios no aqui e agora, no presente, eu curo todos aqueles que vieram antes de mim. Quando eu dou lugar a um excluído, que ele se sinta pertencente, vai mudar. A constelação vai promover a aceitação, o perdão. Porque o perdoar não é estar almoçando com quem você não tem afinidade, com alguém que talvez tenha te feito algum mal. O perdão é você dar o lugar dele, deixar ele com o que é dele, deixar a responsabilidade com ele, com esse outro, e não ficar carregando o peso dele. A culpa, a responsabilidade é de quem cometeu os atos. Quando você aceita, você libera ressentimentos, mágoas lá do passado. E isso vai te potencializar a cura. O amor também vai promover a harmonia. Quando ele flui, ele traz essa harmonia, traz a paz, vai fortalecer os laços familiares, promovendo esta cura que nós estamos falando. E eu vou falar agora sobre alguns exemplos de constelação com cavalos, né? Alguns estudos de casos. Exemplos de casos com problemas de relacionamento, por exemplo. É, uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que era o filho mais velho da família. Tinha problemas de relacionamento com afetivo. Já tinha 3 relacionamentos e nenhum dos 3 deram certo. Na constelação mostrou onde estava o, a raiz, a causa raiz. Estava com os pais que brigavam muito, que tinha muitas crenças, e isso trabalhado na constelação harmonizou. É só deixar, né? Liberou as emoções e deixou com o outro que é do outro. Deixou no passado o que era do passado. Financeiro, nós temos muitos casos também. A pessoa tinha uma dificuldade de guardar dinheiro. Aí, no trabalho feito com as constelações, foi possível observar que estava com amor, né?
Nesse caso, foi com o avô e com a avó. Então, trouxe lá, ressignificou, liberou as emoções, expressou as emoções através, nesse caso, foi com cavalos. O cavalo mostrou o que estava acontecendo, e liberou. Na saúde, nós também temos vários casos, né? Eu mesmo tive um problema de saúde, uma dermatite, e eu resolvi através da constelação, onde eu tive um abuso, e a partir do momento que eu tive clareza, me veio à tona a consciência, que através do que o cavalo me mostrou, com as frases de cura do facilitador, eu consegui liberar o perdão. Aqui, é, no caso de também problema de relacionamentos, né? Eu já dei exemplo, mas só para reforçar, um caso, um casal com muitos desentendimentos, discussões constantes, falta de diálogo, a gente encontra muitos desses casos de relacionamentos. Nós observamos, no caso de relacionamentos, tem aumentado muito. Com a pandemia, houve um aumento significativo de casos, de dificuldades com relacionamentos afetivos. Então, as constelações revelam esses padrões repetitivos, como eu já falei, que muitas vezes são problemas de relacionamentos dos pais. Então, qual seria a solução? Vai aparecer. Então, tem que, quando você toma consciência, quando libera, expressa essas emoções reprimidas, há uma compreensão, uma aceitação das histórias, há uma possibilidade de se ter mais amor e respeito mútuo entre os casais. Dificuldades financeiras também aparecem muitos casos, problemas de prosperidade, abundâncias, crenças. As crenças são muito comuns. As dificuldades financeiras podem ter raízes sistêmicas, sim. A constelação revela crenças limitantes e esses padrões repetitivos que nós já falamos. Então, quando você se abre para olhar isso nas constelações, você libera a prosperidade. Questões de saúde, né, como eu já falei, então, você tem um sintoma, você tem uma emoção reprimida. E aí é preciso buscar essa origem, o que é possibilitado através das constelações. Questões de saúde podem estar ligadas a traumas, como eu já falei, e a esses padrões familiares. E quando você identifica a origem, ressignifica, libera,
você promove a cura. Bloqueio de carreira, né? Muitas vezes as pessoas escolhem profissão honrando, sendo leais aos seus antepassados. A constelação revela essas lealdades, né, que estão invisíveis, estão lá no nosso inconsciente. Os padrões familiares que impedem, né, o nosso sucesso profissional, porque todos nós temos potenciais. Eu já tive casos de pessoas que até encontraram o seu propósito e seguir seu próprio caminho. Então, permite que a pessoa se realize profissionalmente, né? Que a pessoa tenha sucesso. Muitas vezes, pessoas tentam mudar de carreira e não conseguem. Por quê? Porque está sendo leal a seus pais, muitas das vezes. Um outro, uma outra questão que aparece bastante é luto, perda, né? De entes queridos. Muitas vezes não aceitamos que nossos entes se vão e nós todos sabemos que a única certeza que nós temos é a morte. Então, a constelação ela facilita o processo de luto, ajuda a aceitar a perda e a honrar o ente querido. Ela permite que a pessoa se despeça de forma saudável, libera, né, essa dor, esse sofrimento e traz paz, traz conforto. Tem em alguns países que eu conheço que quando a pessoa morre, elas fazem festa, que aqui tudo é passageiro. E então, quando a gente olha para tudo isso, né, a constelação vai ajudar a nós seguirmos em frente. Nós temos que honrar, sim, nossos entes queridos, a memória deles. Nós não precisamos viver pelos outros. Nós somos seres únicos. Nós estamos individualizados. Eu acredito que nós somos todos um, mas somos individualizados. Todos nós temos a nossa jornada e nós temos que olhar para dentro de nós para vermos o que está acontecendo. E aí eu trago aqui alguns benefícios da constelação familiar assistida por cavalos. O autoconhecimento, que amplia a compreensão de si mesmo. Nós temos acesso às informações sobre as nossas histórias, sobre os nossos padrões. No caso de relacionamentos, ela permite que haja melhora da qualidade dos nossos relacionamentos. Ela permite que os conflitos que há sejam resolvidos.
permite que haja harmonia. E a cura dos traumas, dos padrões repetitivos, libera o potencial, libera a felicidade, a paz. E a constelação, ela proporciona clareza sobre os nossos padrões. Ela vai facilitar a tomada de decisões conscientes, né? Ela vai permitir que a cura seja instaurada. E ela promove, né, o nosso desenvolvimento pessoal. Ela promove a nossa evolução. Ela permite nós nos conhecermos. Ela permite a nós percebermos quem nós somos. Porque todos nós temos potencial e ela vai liberar esse potencial a alcançar os nossos propósitos, nossos objetivos de vida. E quando a resolução dos conflitos familiares vai promover um maior diálogo entre, entre os membros da família, né? Vai promover compreensão, os casais se compreendem mutuamente, promove um maior respeito. Quando você resolve esses conflitos familiares, haverá mais paz, mais harmonia, fortalecendo esses laços. E também a resolução desse conflito vai ajudar a nós aceitarmos as diferenças que existem, porque nós não somos iguais. Cada um de nós temos uma jornada a cumprir, a passar nessa vida. Como eu já disse, e enfatizo aqui de novo, ajuda-nos a perdoarmos, a nos auto-perdoarmos. Nós não precisamos carregar culpa, nós temos que se arrepender, sim, mas nós temos que aprender a deixar com o outro que é do outro. Ela vai ajudar a liberação de ressentimentos, de mágoas, né? Quando a gente faz isso, a gente fica mais leve, trazemos harmonia. Então, ela também possibilita a cura de traumas, né? E esses padrões que nós muitas vezes repetimos. Como eu já falei também, reforçando aqui, a constelação ela ajuda a identificar a origem dos traumas, permitindo compreender também os padrões repetitivos. Ela vai facilitar a liberação das emoções reprimidas,
processa os traumas, as experiências dolorosas e curando-nos. A cura dos traumas transforma todos os padrões, permite viver uma vida mais plena, feliz, não é mesmo? Constelação ajuda nas melhoras, né? Nos relacionamentos. Ela aumenta a empatia, facilita a conexão com os outros, melhora esses relacionamentos, todas as áreas. Quando a gente fala conexão, é com todas as pessoas, não só com os nossos entes queridos, com nossa esposa, com todos os outros. Ela promove uma comunicação clara e honesta, facilita o diálogo, a compreensão. Muitas vezes pode parecer repetitivo, mas é bom a gente enfatizar. Ela permite a melhoria na nossa intimidade, né? Aprofunda a nossa intimidade, a confiança. Quantos casais têm dificuldades na intimidade, na confiança, na insegurança? E isso promove, né, esse fortalecimento dos laços. Passa a se ter mais carinho, a vida passa a ser mais divertida. Isso tudo é cura. A constelação, ela vai promover um empoderamento na tomada de decisão. Ela traz clareza, confiança, facilita na tomada de decisões. Ela nos empodera para agirmos. Então, quando nós temos ciência, temos clareza do que aconteceu lá no passado, quando nós nos movimentamos para isso, nos permitirmos nos movimentarmos, nós podemos agir, mas é preciso ação. Não adianta nada você participar de uma constelação e não fazer a sua parte. Nós temos que tomar ação, certo? Ela nos permite superar os medos, insegurança. Já falei da insegurança. Quero fazer uma adenda aqui sobre os medos. Os medos são os maiores bloqueadores do nosso de alcançarmos o nosso propósito. Então, a constelação ela vai ajudar a nós identificarmos os medos. Ela vai facilitar a superação da nossa insegurança. E com isso, quando nós liberamos o que está reprimido, a constelação ela vai promover a coragem,
a segurança. E com isso, a constelação ela libera o nosso potencial, porque todos nós temos o potencial, e ela vai permitir que você potencialize. Ela permite que você se expresse autenticamente. Ela permite que você atinja seu objetivo, seu propósito e viva plenamente. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos para esse mundo para viver plenamente, não para viver em sofrimento. Ela ajuda a descobrirmos nossos talentos, o que gostamos de fazer, quantos não declinam para certas profissões que às vezes não gostavam só para atender a necessidade de alguém lá atrás. E isto inconscientemente, mas nos declinamos para isso. Então, ela permite que você siga seu propósito de vida. Ela traz realizações, felicidade. Ela permite uma integração entre a sombra e a luz. Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. E a constelação ela promove a aceitação da sombra, de reconhecer e integrar, né, nossos aspectos negativos, para que nós possamos agir de forma equilibrada. Ela permite que a luz brilhe intensamente, que possamos expressar nossos talentos, nossas qualidades e viver de uma forma mais autêntica. Então, quando nós integramos tudo isso, nós trazemos para nós a totalidade e harmonia. Então, a constelação ela vai permitir que nós vivamos em paz conosco mesmo. Reforçando aqui, então a constelação ela funciona como uma ferramenta de transformação. Ela é uma ferramenta poderosa, promove a cura e a transformação em diversos níveis, todos os níveis. Ela cura nosso emocional, ela atua em todo o nosso sistema familiar, em todos os nossos relacionamentos. E ela facilita a resolução dos nossos conflitos. O que são conflitos? Os conflitos é tudo aquilo que está fora da realidade. Ela promove a paz.
Então, como participar de uma constelação com cavalos? A gente precisa, acima de tudo, encontrar um facilitador qualificado, porque senão nó- nós podemos ter a nossa situação piorada ainda mais. É, uma sessão ela pode ser de forma individual ou em grupo, e nós precisamos estar preparados para essa experiência. E nós podemos fazer isso também através de workshops, de vivências. Nós podemos procurar nos informarmos sobre o que é constelação com cavalos, como funciona. Então, quando nós formos procurar um facilitador, nós temos que olhar se o mesmo tem formação, se existe recomendação. Hoje, com a facilidade de acesso de internet, nós podemos ter informações facilmente e seguir a intuição também. Nós temos que ver o que o nosso coração fala. Aqui eu quero colocar também algumas considerações sobre o preparo para essa experiência de olhar para você, que é a intenção. Uma delas é a intenção. Definir qual é a sua intenção, refletir sobre sua questão para procurar a melhora do seu bem-estar. É preciso que estejamos abertos e receptivos, confiar no processo, se permitir a expressar as emoções, aceitar que você pode ser curado. Quando você escolhe um facilitador, é preciso ter confiança. E você vai estar em um ambiente seguro e acolhedor. É preciso relaxar e aproveitar. Se abrir para o amor, para receber com amor. Antônio Carlos, mas o que eu devo esperar durante uma constelação? Durante um processo de constelações, emoções podem surgir. E aí é importante acolher tudo isso, aceitar tudo isso e processar sentimentos, sensação, porque quando você se coloca a silenciar, observar e sentir, você se liberta.
você se cura. Após uma constelação, insights podem surgir também. Então, é preciso se permitir a integrar as informações que vieram e observando as mudanças na sua vida, que a constelação ela vai promover a cura em diversos níveis. Permite-se observar os benefícios que na sua vida e nos seus relacionamentos que você teve, que você está tendo. Uma coisa muito importante também aqui, que a constelação ela exige ética, responsabilidade, respeito, sigilo, cuidado nas informações, tanto do facilitador como dos representantes, do representado. Uma constelação, ela não deve ser filmada, tirada foto, sem autorização do constelado. A experiência é individual. Sim, as pessoas podem dar depoimentos, participantes podem dar depoimentos da transformação, da cura, da alegria que ela está sentindo. Porque a constelação, ela promove essa transformação, essa cura. Ela muda a vida da gente. Nós precisamos acreditar na mudança, sim, mas cabe a cada um querer dar depoimento ou não. Eu, particularmente, eu me sinto feliz em dar depoimento das transformações que eu tive. Eu, há 5 anos atrás, eu tinha dificuldade de falar sobre o abuso que eu tive. Hoje, mas lembre-se que isso é individual. Então, agora, passar algumas informações aqui de contato, para caso você queira mais informações sobre constelação, sobre cavalos e esclarecer alguma dúvida, né? Então, meu contato é o WhatsApp 19 99606 3387 e o Instagram Antônio C. Caprara. Caso você queira agendar ou tiver algum amigo também que queira agendar algum trabalho individual ou em grupo, né? E, e ter essa transformação na sua vida, entre em contato conosco. Então, eu agradeço, né, a você que possa vir assistir essa aula
e tenho certeza que todos que se permitirem poderão ser consolados e ter uma melhora, ser curados. Agradecer também a todos aqueles que apoiam as constelações, que apoiam os trabalhos realizados com cavalo, e agradecer àqueles que também compartilham, né, seus conhecimentos, sua experiência, que espalham a cura. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, um convite para a ação, e dizer que a constelação com cavalos é um convite à transformação. Então, permite-se a viver uma vida mais plena, abrace a cura e o autoconhecimento, descubra o poder da constelação com cavalos e transforme sua vida. E tudo depende só da gente. Então, que desejo que você dê o próximo passo em direção à cura e transforme sua vida e seu futuro. E sem dúvida, a cura relacional é um caminho para a cura e a transformação. Reconecte com a sua essência e com seus relacionamentos. Transforme. A constelação sistêmica familiar assistida por cavalos é uma jornada de transformação e autoconhecimento. Ela libera. Permita-se viver uma nova vida, mais plena, mais feliz. Comece hoje essa jornada. Um forte abraço e que o poder maior abençoe a todos. Tchau, tchau.